Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Vamos lá, Osmar. Qual o bloco do dia aí, meu amigo? Boletim de tecnologia. Protótipo de placa solar funciona melhor quando há um pouco de sombra. Fonte: Hype Science. Matéria sugerida por Alexandre Siuf. A sombra normalmente é um problema para a produção de energia solar, mas não para esse protótipo de placa solar. Ele se chama gerador de energia efeito sombra, SEG, em inglês, e usa o contraste entre a luz e a sombra para produzir eletricidade. Outro ponto importante é que a tecnologia é mais barata de se produzir do que uma célula solar comum. Esse tipo de placa solar poderia ser usado dentro de casa, substituindo o uso de carregadores de tomada de gadgets, por exemplo. Também seria possível instalar painéis de energia solar em telhados sombreados por folhagem de árvores ou por muros. Até a passagem de nuvens no céu aumenta a produção de eletricidade dessa célula. Por enquanto a célula é apenas um protótipo, mas pesquisadores relataram ótimos resultados em um artigo publicado na revista Energy e Environmental Science. Características: o SEG é formado por uma série de tiras de filme de ouro em uma pastilha de silicone que fica sobre uma base plástica flexível. Nesse trabalho, capitalizamos o contraste de iluminação causado pelas sombras como uma fonte indireta de energia. O contraste de iluminação induz uma diferença de potencial entre a sombra e as seções iluminadas, resultando em uma corrente elétrica, explicam os autores no trabalho. O contraste de luz e sombra é imperativo para a eficácia da célula. Se ficar exclusivamente na luz ou na sombra, ela não produz energia. Mas quando há esse contraste, ela é 2 vezes mais eficiente do que células solares convencionais. A célula desenvolvida no trabalho produz 1,2 volts, suficiente para fazer um relógio digital funcionar. Descobrimos que a superfície ótica ótima para a geração de energia é quando metade da célula está iluminada e a outra metade está na célula, pois isso oferece área suficiente para geração e armazenamento de carga. O próximo passo da equipe que está desenvolvendo a tecnologia é tentar reduzir ainda mais o custo de produção do SEG, talvez substituindo o filme de ouro por um material diferente. Eles também querem adaptá-lo para wearables como relógios inteligentes e smartphones. Deixem seus comentários no Castbox ou no blog do NetoCast, josecastanhasneto.blogspot.com. Obrigado e até a próxima! Eu sou Danilo de Almeida. E eu sou o Costelinha. Mentira, eu sou o Leozano 7. E nós somos do Doublecast Podcast, um podcast sobre rock and roll, heavy metal e música pop de também, vez em quando tem. Porque ninguém é de ferro, né? Aqui Só- ninguém é true. Só o Amiga de Ferro. Exatamente, só Tony Stark, o resto não é. E a gente fala de uma maneira bem humorada, às vezes nem tão bem humorada assim, porque Bem o nosso... humorada pra gente, você parecer não ser muito. Exatamente, mas a gente fala de uma maneira bem humorada a história do rock and roll, álbuns, filmes, séries
E estamos em doublecastpodcast.blogspot.com toda semana. Exatamente. Falando sobre música. Então, se você quer ouvir um programa com opiniões bem embasadas, falando das músicas como elas realmente são, música, faixa, todos os instrumentos, Um comentário bem dando opiniões feito. técnicas, esse não é o seu podcast. Exatamente. Se O você Doublecast é avacalhar mesmo. Se você quer rir enquanto ouve música boa, às vezes nem ri tanto, porque, né? E às são vezes nem piadas. música boa. Às vezes a gente perde um pouco a mão, mas a gente se esforça pra trazer um bom conteúdo aí na podosfera brasileira, que é Exatamente. onde nós habitamos. Exatamente. Então, acessa lá doublecastpodcast.blogspot.com ou no Instagram a gente está lá como Doublecast Podcast e no Twitter Doublecast1. Exatamente. Sempre vai ter o episódio lá pinado no topo das páginas para você entrar e ouvir e dar boas gargalhadas, que essa é a nossa intenção. Ou não. Ou não, às vezes você vai poder chorar um pouco de tristeza ouvindo opiniões tão ruins de pessoas que se acham inteligentes, mas não são. Então, escutem aí o Doublecast, a história da música de maneira bem maior. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do Debacast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia? De filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook
www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!